A paz do Senhor Jesus, querida família, o Brasil para Cristo. Estamos novamente aqui ao vivo, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Várzea Paulista. Mais uma edição, OBPC Cast. E minha palavra de gratidão a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí de suas casas, alguns irmãos trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós temos convidados muito preciosos. Daqui a pouquinho já vou estar apresentando eles, mas eu gostaria que nosso querido Marcelo também cumprimentasse os irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Um prazer, uma alegria muito estar aqui com os nossos convidados ilustres. E estamos aqui. Sou agente missionário aqui da nossa igreja sede, do Primavera de Várzea Paulista. E estou aqui nessa participação juntamente com os irmãos do OBPcast, nessa sexta-feira muito importante. Amém. E hoje nós vamos entrevistar o missionário Josinaldo e a querida missionária Dani, esse casal que esteve na África durante 14 anos, junto com seus filhos, abrindo igrejas, perfurando poços artesianos, desenvolvendo vários projetos de evangelização, preparando pastores, um trabalho muito lindo que durante a entrevista vocês vão conhecer melhor. Mas é uma alegria muito grande receber nessa noite a missionária Dani, missionário Josinaldo, que hoje eles estão pastoreando a nossa querida igreja, o Brasil para Cristo, em Suzano, mas eles também são os nossos líderes do continente africano pela missão Desafio. Então já quero cumprimentar o pastor Josinaldo. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, meu pastor, meu amigo, meu presidente, pastor Emerson. Paz do Senhor Marcelo, paz do Senhor Jesus, a todos que estão aí ouvindo, estão acompanhando nesse podcast nesta noite. É uma honra, meu pastor, é um privilégio poder estar aqui, realmente com o João, que me convidou, realmente o filho amado do meu pastor, primogênito, e eu estou muito feliz realmente de poder estar aqui, poder compartilhar hoje à noite um pouquinho sobre a história, né, de missões. Dani. Paz do Senhor, pastor Emerson, Marcelo, e a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Para mim também tem sido a primeira vez, e é uma honra estar aqui, e eu creio que isso vai ser bênção nessa noite. Deus abençoe. Amém. Dani, então você pode fazer uma oração. Amém. Amém. Vamos orar, sim. Pai querido, Pai eterno, nesta noite, Senhor, queremos Te louvar por esta oportunidade que Tu nos concede de estar aqui em comunhão, Senhor, e podermos, Senhor, conversar sobre assuntos, Senhor, testemunhos, que vai edificar, Senhor, a todos nós, Senhor, e aqueles que ouvirem também. Te pedimos que Tu nos direcione, Senhor. Senhor, pastor, irmão Marcelo, que irão fazer as perguntas. Pai querido, Senhor, direcione a tudo, Senhor, que vai acontecer, as respostas, que tudo seja para edificação, Senhor, e para a glorificação do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que vão ouvir também, que estão participando, que sejam abençoados nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer a vida da Luane e do Jefferson, que são os nossos líderes aqui na igreja, o Ministério de Mídia, Comunicação, eles que têm liderado uma equipe aqui na igreja, e o OBPCcast faz parte desse trabalho. Já o OBPCcast tem a direção do João Vitor, meu filho, que tem feito esse trabalho com muito carinho, com muito amor, e a ideia é a gente entrevistar muitos irmãos, deixando como arquivo na página da nossa igreja, para que muitos irmãos possam conhecer a história de cada um, a vida de cada um. E hoje vamos aprender um pouquinho e vamos conhecer um pouco mais da vida desse casal, dessa família linda, família Cavalcante, que tem uma história muito preciosa na Missão Desafio, no Brasil para Cristo. Vamos conhecer. Primeira pergunta é quem é o Josinaldo, né? Boa pergunta, meu pastor. Realmente é uma pergunta muito importante, porque faz parte de toda a história, né? Quando o próprio Jesus perguntou: o que vocês dizem que eu sou? E eles, todos testemunharam
vocês falam que o Senhor é isso, e vão apresentando quem era ele, né? E ele perguntou a vocês, né? Quem dizes vós que eu sou? Porque eram amigos, né? E às vezes essa pergunta, quem somos nós, ela fica no ar, porque para mim, na verdade, eu acho que é a segunda vez que perguntam quem nós somos, né? É fora do campo missionário, fora do campo de batalha. Realmente, o Josinaldo, ele é um cara muito feliz, casado, né? Marido satisfeito, marido realmente agraciado. Nesses 24 anos de casado com a minha esposa Dani, sou pai de 2 filhos, Felipe e Guilherme. Felipe, 23 anos, Guilherme hoje, 18 anos. Realmente o Josinaldo foi um adolescente, foi um jovem, foi uma criança. E o Josinaldo nasceu no berço, não no berço evangélico, né, mas nasceu em um lar evangélico, né? Nasceu em um lar evangélico. Realmente minha mãe e meu pai sempre foram evangélicos. E eles sempre nos levaram para a igreja desde pequeno. Desde pequeno eu faço parte desta obra Brasil para Cristo. Participei da Mini-Brac, a Dobrac, Jubrac, Umasbrac. E é gostoso voltar ao passado e ver a história, porque meus pais sempre realmente nos ensinaram o caminho do Senhor Jesus, né? Fui um cara que com os 12 anos eu vendi no trem, né? Vendi no trem biscoito, vendi amendoim, sorvete, vendi na estação. Sempre fui um cara muito trabalhador, muito batalhador. Nunca fui, na verdade, sossegado, como suga-suga, nem dos meus pais. Sempre eu queria ser um pouco mais independente da questão das conquistas. E meu pai sempre, ele nos ensinou, os 9 irmãos, a conquistarem logo cedo, a trabalhar, a conquistar. Sou um cara que tive a oportunidade de pegar em drogas, mas nunca peguei. Tive a oportunidade de prostituir, mas eu nunca me prostituí. Eu fui um cara que tive a oportunidade de roubar, mas nunca roubei. Tive a oportunidade de pegar uma arma, mas eu nunca peguei. Tive a oportunidade de ver pornografia, mas nunca vi. Tive a oportunidade de tantas coisas, mas os meus pais sempre nos ensinaram a ter o temor no Senhor. Os princípios da família, os princípios de um lar. Realmente, sempre respeitando meu pai e minha mãe. Sempre ajudando meus irmãos a conquistarem, meus amigos. Sempre fui, desde os 13 anos, eu sempre fui um cara influenciador. Sempre influenciei, sempre fui líder de equipe da escola. Eu era o líder da sala, eu era o líder da rua, eu era o líder do meu bairro. Eu era o líder dentro do contexto de amizade do mundo mesmo, do cotidiano. Realmente sempre fui líder, né? E com o passar do tempo isso foi florescendo dentro da igreja. Então eu fui baterista desde os 14 anos, líder dos jovens de 8 anos ali em Suzano, e realmente namorei cedo, né? Com os meus 18 anos estava conhecendo a minha esposa, a Dani, e minha primeira namorada, minha noiva, minha esposa. Então, tipo assim, eu sou um cara muito realizado. Esse Josinaldo aqui, independentemente da minha liderança, de todos esses anos de Burkina Faso, de África, pastoreando uma igreja hoje, mas uma das coisas que eu aprendi e que o próprio Senhor me convenceu, e um dia alguém me falou: Josinaldo, nunca mude a sua essência de quem você é. Então, até hoje, com meus 46 anos, né, já com as barbas brancas e uns fiozinhos brancos, realmente eu sou um cara muito realizado. Aprendi a lidar com dinheiro, não sou apegado com dinheiro, não sou apegado com essa fama, com esse status, com os holofotes. E a minha esposa me ajuda muito, né, desde o início. Então eu posso resumir assim, que hoje eu sou um cara assim, muito realizado, feliz. Eu sei de onde vim, eu sei o que estou fazendo aqui e sei para onde vou. Não sou um cara perdido, não sou um cara realmente com interrogações, nem homiléticas, nem teológicas, nem sobre a vida. Eu sou um cara resolvido e muito feliz. É isso aí. Amém, que bênção. E quem te conhece sabe, você é um grande homem. Mas a gente sabe que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? É verdade. A gente, né, eu tenho a minha, você tem a sua auxiliadora, a sua esposa Dani, e os irmãos estão curiosos. A gente quer saber também quem é a Dani.
Eu fico até com vergonha de falar. Olha, na verdade, como meu marido estava falando também, eu sempre fui muito introvertida. Eu sou, assim, de natureza, sou um pouco tímida, introvertida. Meus pais, eu sou quarta geração de evangélicos, né? E meus pais, assim, meus bisavós, meus avós, meus pais, todos assim na igreja, graças a Deus. E eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, toda a minha família, né? Assim, nós viemos do Rio de Janeiro quando eu ainda tinha 7 anos. Eu lembro que toda a minha família, meus pais, meus tios, minha avó, que ainda era viva, nós viemos para São Paulo, até mesmo numa época muito difícil, uma situação muito difícil. Então, ali foi quando a gente chegou aqui em São Paulo e moramos todo mundo junto, né? Então, essa foi a minha infância, assim, né? Então, morar com os tios, com os primos, pobres, né? Simples, mas sempre temente a Deus. Sempre na igreja. Eu sempre costumo dizer que a minha fé, a fé em Deus, né? A fé em Deus, né? A fé em Deus me salvou. Amém. Com certeza. Então, assim, mediante as situações que passamos desde que viemos do Rio de Janeiro para morar aqui em São Paulo, cresci na igreja, mas teve um momento que eu mesmo tive que fazer a minha decisão por Cristo, por Jesus. Então, assim, devido à nossa situação, a gente se mudava muito, então eu participei, assim, de várias igrejas. Eu costumo falar que a gente migrou bastante em São Paulo, de casa em casa, morando de aluguel, São Paulo, Guaianazes, Mogi das Cruzes, e aonde a gente ia, a igreja que a gente encontrava estava ali. Então, era a Assembleia de Deus, Assembleia do Madureira, do Belém. Eu cresci assim na Assembleia, no Monte. Essa foi a minha infância. E com 11 anos, agora já, depois quando nós fomos para Guaianazes, ali, onde nós estávamos, não encontrávamos uma igreja que a gente estava participando, e foi quando eu fui para a Igreja Batista com os meus pais. Sim. Então, foi ali na Batista que, ouvindo mais a escola dominical, eu tive um encontro com Deus particular, e ali eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Amém. E eu conto isso sempre porque ela faz muito parte do meu ministério, que foi quando eu aceitei Jesus lendo Gênesis 12. Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Então, a minha história, até os 11 anos de idade, já tinha tanta, como posso dizer, uma carga cultural, uma carga de história, que ali eu chorei e falei, Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero essa dependência em Ti. Eu quero... na verdade, era um grito de criança. Sim. Né? Um grito de uma adolescente, uma criança que, tipo, não quero mais isso, não quero ficar mais me mudando, não quero ficar mais tudo isso. Então, ali eu falei para Deus, eu quero que Tu me use, eu quero Te servir. E ali eu entreguei a minha vida a Deus. Então, ali também começou o meu ministério na igreja, com 12 anos eu comecei a trabalhar com crianças. Com 12 anos eu comecei na Igreja Batista mesmo, me chamaram para liderar a primeira classe da Escola Bíblica Dominical, das criancinhas, e ali eu estava ali, sempre trabalhando com criança, até que eu fui morar em Suzano. E graças a Deus fiquei por lá. Foi minha última mudança, até alcançar, chegar ao chamado de missões. Cheguei em Suzano e fui para o Brasil para Cristo, e aí já é outra história, né? Sim. Então, você foi batizada na Igreja Batista. Sim. Na Igreja Batista. E teve um encontro com Deus, né, Dani? Eu acredito que essa seja a preocupação de todos os pais, né? A gente quer que os nossos filhos tenham um encontro com Deus de maneira pessoal, né? Foi o que aconteceu com a Dani. Porque eu sempre falo isso para o João, né, que ele conhece o Deus da mãe, o Deus do pai dele, o Deus da igreja que ele serve, mas eu sempre orei para que o João tivesse um encontro verdadeiro com Deus, para ele conhecer o Deus dele, né, que é o mesmo, mas não só servir de ouvir falar, ou porque o meu pai falou, mas servir a Deus por conta disso mesmo que você falou, né? De ter esse encontro maravilhoso com Deus. E Dani, aí
você mudou para Suzano. A gente conheceu aqui um pouquinho da história do Josinaldo, agora da Dani, mudou para Suzano. E a próxima pergunta é: e como vocês se conheceram, né, Josinaldo? Como que foi esse primeiro olhar, né? Como que tudo começou, né? O namoro, o casamento. Conta pra gente, vocês dois. Foi você que conversou com a Dani, ou a Dani conversou com você? Tem umas histórias meio, tem um pouquinho da parte da história meio bizarra, né? Na verdade, eu tocava bateria, e quando a Dani chegou na igreja, eu acho que foi um dia de semana que ela veio visitar primeiramente a nossa igreja ali na congregação, e só troquei um olhar, só olhei mesmo, estava tocando bateria, olhei para ela e naquele dia eu levei ela até a casa dela, no mesmo dia, né? Com sua mãe. Não foi, né? Não foi no mesmo dia, não, né? Conta aí um pouquinho, então. Vamos ver que... O primeiro dia que eu fui visitar a igreja foi eu, Patrícia e Jaqueline. Exato. Exato, foi a Dani, foi a irmã dela e a prima dela. Uhum. A prima dela era bem alta, né? A irmã era bem alta e a prima dela bem bonita. E eu na bateria falei assim, nossa, tô solteiro, vou chegar naquela mina ali, né? Vai investir. Eu vou investir nela. Mas só foi um pensamento mesmo, mas depois não deu certo não. Não deu certo não. Nem cheguei a conversar com ela, na verdade. Nem cheguei a conversar com ela. E fomos todos embora, né? Fomos. No final de semana, a Dani voltou com a mãe. E com as irmãs dela, o pai dela. Acho que foi nessa semana, no final de semana que ela chegou. Foi aí que então... Eu fiquei 1 ano. Eu vou contar. Conta um pouquinho. Conta, Dani. Eu vou contar porque... Conta, que a mulher é mais detalhista, né? Conta os detalhes pra gente. Na verdade, eu costumo falar que essa história é minha. É mais minha do que dele. Tá. É mais minha por causa que quando eu cheguei na Brasil para Cristo, a gente foi com as minhas irmãs, com a minha irmã, com as minhas primas, né? Então, quando eu vi na bateria, né, eu tinha 14 anos. Eu olhei e falei, Senhor, é esse. Então, assim, foi uma decisão, né? Uma atitude. Então, é esse. Só que eu fiquei calada, porque eu era a menos improvável, né? Ou a mais improvável, é assim que fala? Nem sei. Era improvável. Uhum. Né? Então, assim, eu era a mais nova, a mais baixinha, não era a mais bonita. Então, eu fiquei quietinha ali na minha, né? Tinha minha irmã que era mais velha, minha prima que era mais velha. Então, eu era uma adolescente, as minhas irmãs fazia parte dos jovens. Ele já fazia parte dos jovens, ele tinha 18. Já tinha 18 anos. Então, não era para mim. Né? Mas aí eu fiquei orando, olhei e nós fomos participar. Na verdade, eu fui a primeira, porque nós éramos de uma outra igreja. Então, eu fui a primeira a tomar a decisão de falar assim, eu vou participar do Brasil para Cristo. Falei com meus pais e falei, quero fazer parte da Igreja do Brasil para Cristo. E fui e me membrei. E fiquei lá, mas já de olho. E orando. Orei 1 ano, pastor. Até para ele me ver. Foi depois de 1 ano orando, tocando, que eu tocava violão, tocando na igreja, né, paquerando ele não me via. Coisa de crente, né? Depois de 1 ano foi que alguns jovens ali se tocaram e falaram para ele, você não está vendo que a Daniela gosta de você? Aí que foi que aconteceu isso que ele estava lembrando aqui, que foi quando ele foi me levar em casa com a minha mãe. Foi depois de 1 ano. Depois a Dani orando por você. 1 ano. 1 ano, sem ele saber. Homem difícil, tá. Hein? Foi difícil. Foi difícil. Olha, difícil. E aí, depois desse 1 ano, como foi? O início do namoro, noivado, casamento? Conta pra gente. Exatamente. Aí eu fui pedir ela em namoro pro pai dela. E eu me lembro que a mãe dela estava preparando um frango para assar. E aí eu perguntei para o pai dela se ele permitiria eu estar namorando com ela, né? E ele falou assim, olha, você trabalha? Eu falei, trabalho. Você tem ministério na igreja? Você trabalha na igreja? Trabalho. E você é crente? Sou crente. Né? E aí o pai dela falou, vou te dar 3 anos então. 3 anos. Minha filha tem 15 anos, eu vou te dar 3 anos para namorar, noivar e casar. E eu falei, se tiver tudo bem no meu trabalho, tudo bem. Né?
E exatamente foram assim, né? Foram 3 anos, assim, 3 anos certinho, né, amor? Certinho, 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, eu estava pedindo ela em casamento, e aí foi tudo gostoso, foi muito bom, foi... O que eu gosto sempre de, quando a gente está falando, contando esse testemunho, as pessoas falam, ai, você começou a namorar com 15 anos, né? E ele tinha 18, para fazer 19 já, né? 18 anos, mas era muito novinho, e seu pai já falou em casamento. A gente tem que entender que 28 anos atrás, foi quando eu comecei a namorar com ele, 28 anos atrás, era uma época diferente, né, pastor? Sim. Era uma época diferente. Os adolescentes, os jovens namoravam para casar, tinha muito disso, né? Hoje em dia, quando você vê uma menina de 15 anos ou 14 namorando, a gente fica, né? Não está na hora, calma, né? E fica com medo, mas era uma época, eu sempre costumo dizer, era uma época diferente, a gente não tinha internet, não tinha as redes sociais que tem hoje, era igreja, né? Era um convívio de culto na igreja, culto de adolescentes, de jovens, então era tudo muito dentro da igreja, com direcionamento, e particularmente falando de mim, eu sempre costumo contar que eu orava, esse é um testemunho particular também, porque eu cresci, minha avó cresceu no monte comigo, né? Levando a gente para o monte. Então, tinha muito que era de jejuar. Jejuava. Então, desde os 11, 12 anos, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a jejuar. E uma das coisas que eu jejuava era pelo meu namorado, antes de ter. Maravilha. Antes de ter. Então, tinha tudo isso. Era uma época diferente. Uma época diferente. Eu digo isso porque eu sei que pode ter muitos jovens, adolescentes assistindo, né? Então, tipo, então posso também namorar, casar e namorar cedo? Aí eu costumo falar, pode, mas jejua cedo também. É isso aí. Ora cedo também. E também o outro ponto é que o pai dela, tipo assim, o pai dela não foi liberando assim, de imediato. Ele fez as perguntas que, se você fizer para muitos adolescentes hoje, verdade, ou muitos jovens hoje, as perguntas que ele fez para mim foram muito conscientes. Ele perguntou, você trabalha? Olha a primeira pergunta, você trabalha? Pronto, é isso. Você estuda? Você é crente? Ou seja, muitos jovens hoje, talvez se perguntar nessa questão, ele vai tutubiar um pouquinho, você é crente? Muito você mal trabalha? Estuda. Muito mal estuda, entendeu? Então, realmente, não era tanta influência, era consciência. Então, ele sabia em quem estava... E também teve regras, não era todo dia eu estava vendo a minha namorada. Tinha 2 dias da semana que eu ia ver a Dani. Verdade. Entendeu? Então era tudo organizado, tudo bem cronometrado, tudo bem fiscalizado. 18 anos, 19 anos, mas um homem já responsável. Exato, estava resolvido. Já trabalhava e já tinha como manter uma família. Exatamente. Né? É o que a gente sempre fala, essa questão da pessoa começar a namorar muito cedo, não tem nenhum preparo, nenhuma maturidade, nem uma estrutura financeira para enfrentar um casamento, né? Então a principal preocupação do seu sogro foi essa, e é a nossa preocupação hoje também. Agora, dessa união maravilhosa, vocês têm hoje 2 filhos. 2 filhos, né? E é o Felipe, primogênito, 23 anos, e o Guilherme, 18 anos. Maravilha. Bacana. E você estava comentando, Dani, sobre os relacionamentos, né? Namoro muito cedo. Eu fico pensando que o ambiente cristão é um ambiente assim, onde os jovens já sabem o que é de verdade, né? Diferente às vezes dos jovens do mundo, né? Que se envolvem, né, com relacionamentos sem a intenção de permanecer, né, de fato com algum. Mas o namoro cristão, o cristão já é ensinado, né, a levar a questão do namoro, né, com seriedade. Por exemplo, eu já sabia o que eu queria, né? Então quando a gente cresce com essa instrução, a gente não sai curtindo a vida, né? A gente já tem uma ideia do que a gente quer e a gente segue aquele modelo, né, do cristianismo que a gente aprende, o cristianismo raiz, né? Exato. E agora que a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre a história de vocês, quem é o Josinaldo, quem é a Dani, como vocês se conheceram, agora a gente começa a dar um passo mais adiante para a gente entender como foi o chamado de vocês. E eu quero também incentivar os irmãos que estão acompanhando a gente na live, aqui no YouTube, manda sua pergunta. A gente vai lendo no decorrer aqui do BPcast.
e algumas que não der para a gente fazer durante a entrevista, a gente deixa para fazer no final. E a pergunta agora para vocês é o seguinte: conta para a gente a experiência do chamado missionário de vocês. Como foi, Josinaldo? A gente sabe de uma parte, né, do seu testemunho que aconteceu algo tremendo no banheiro da empresa, né? E isso também é uma pergunta aqui do pastor Israel, né, que ele também quer saber sobre o chamado de vocês. O pastor Israel deixou aqui aqui no YouTube. Josinaldo e Dani, qual foi a reação de vocês quando o Senhor Deus chama vocês para a África, né? Que tem a ver com o início, né, desse chamado. Porque, Marcelo, como surgiu o nome Burkina Faso? Como foi esse mover de Deus na empresa que você trabalhava, uma vez que você estava muito bem financeiramente, né? E a maneira que Deus tratou ao seu coração, Josinaldo, simultaneamente, Deus tratou também com Dani. E como foi, né, essa experiência para sair do país, né, e ir para a África? Bom, tudo começou, na verdade, Deus falou primeiro com a Dani, né? A Dani vai falar um pouquinho depois, mas, na verdade, tudo começou por ela, não por mim, né? Tá interessante que na igreja, esses dias, a Dani, ministrando no culto de missões, a irmã, ela olhou e falou assim: Dani, eu pensava que você só estava seguindo o Josinaldo, que você só seguia o ministério do Josinaldo, e você contando a sua história agora, esse chamado que você teve, realmente passamos a conhecer a Dani, né? O chamado, que na verdade começou por ela, não foi diretamente por mim. Eu sempre fui realmente muito envolvido com pessoas, como eu falei no início aqui. Sempre fui muito envolvido e cresci envolvido com pessoas, sempre nessa atmosfera aí com pessoas. Porém, quando nós começamos a namorar, a Dani até conta que a mãe dela, um dia, estava numa igreja, uma profeta, ela veio profetizar para a mãe dela. Não é para mim. Para você, né? É para mim. Veio profetizar para ela, isso. Veio profetizar para ela, e a mãe dela falou para ela assim, do lado dela, no ouvido dela: filha, não aceite esta profecia, porque missionário no caso. E Deus estava usando a profeta dizendo: eu tenho uma obra missionária na tua vida, desta menina. A Dani tinha 13 anos. 13 anos. E a mãe dela, no ouvido dela, falou: filha, não aceite, rejeite, porque missionária não casa. Então aquilo ali ficou daquele jeito. Aos 13 anos, Deus falou. Tá. Deus falou. Então Deus falou com ela. Nós não nos conhecíamos. Eu nem sabia quem era Daniele. Quando começou seu relacionamento entre nós dois, um namoro, e foi para o noivado, foi o casamento, foi toda a nossa história, o Felipe Guilherme nasce, e o chamado da Dani estava aí, guardado com ela, né? E como ela sempre fala: Deus, eu não rejeitei o que o Senhor falou, porém, agora o Senhor precisa convencer o meu marido. Quando eu recebi esse chamado, que minha mãe falou: filha, missionária não casa, eu tinha, na verdade, 13 para 14 anos, eu orei a Deus, né? Eu falei: Deus, se tu me queres em missões, minha mãe disse que missionário não casa. Eita. Então, se não é para casar, eu aceito. Mas tu vai ter que me dar o dom do celibato. Sim. Eu preciso sentir isso. Mas se for para casar, também que tu me mostre quem é o meu esposo cedo. Por causa que é por isso que quando logo depois eu cheguei na Brasil para Cristo, foi quase muito rápido. Isso foi numa vigília. Então foi quando logo depois eu fui para o Brasil para Cristo, e quando eu vi ele na bateria, eu disse: é esse. Porque, é o baterista. Porque eu tinha feito essa oração para Deus. Se for para eu casar, então me mostra quem vai ser o meu marido. Porque eu comecei contando como eu conheci ele, né? Mas teve atrás dos bastidores. Eu tinha feito essa oração. Foi logo depois da profecia. Então, quando eu olhei, eu falei... E por isso eu fiquei 1 ano esperando, porque eu tinha certeza absoluta que era. Maravilha. Que era E uma das coisas bem interessantes é que, como eu sempre conto no testemunho... A gente andava muito pela fé, né?
A gente Verdade. tudo orava, tudo, desculpa, amor, tudo a gente orava, andava pela fé, era tudo Deus revela. Acho até que falta atrapalhando aqui um pouquinho a história, mas falta um pouquinho disso hoje, né, pastor? Sim, Né? exatamente. Hoje falta. Então, assim, eu trago muito viva essa experiência de tudo a gente orar, jejuar e pedir permissão a Deus. Então, assim, por isso que hoje a gente pode contar algumas coisas, contar testemunhos. O temor, né, Dani? Temor. O temor ao Senhor. Né? Então, Mas exatamente. Antigamente era tudo oração, monte, vigília e buscar a confirmação da parte de Deus na palavra, na oração, e era assim mesmo. Realmente. E se perdeu hoje, na verdade, muito, né? Se perdeu muito. Mas voltando. Mas quando você estava na empresa. Então, voltando lá na empresa. Esse momento, a Dani já tinha recebido a promessa. E ela já tinha orado ao Senhor sobre essa questão de ter um esposo e orou por você, tudo. Quando você recebe esse chamado lá na empresa, foi o quê? Foi um transbordar, é algo que Deus já estava trabalhando no seu coração, e ali foi aquele momento, não, eu me rendo, agora eu tenho convicção que é isso mesmo, e vou conversar com Dani, ou não, ou você sentiu naquele momento o chamado? Não foi assim. Não foi assim. Eu me formei no seminário Jorge Miller durante os 3 anos. E nesse seminário, todos os anos, tinham que visitar uma base missionária. Então, o pastor Milton César, que era um dos professores e diretor do Jorge Miller, ele, nos 3 anos, ele nos levou em uma base missionária, que é lá em Monte Verde, Missões Horizonte, América Latina. Então, nos 3 anos, para fechar a parte de missiologia, ele nos levou lá para ter esse impacto. E durante os 3 anos, eu e a Dani, nós fomos nesse centro de formação teológico. E quando, na segunda vez que eu fui para lá, eu já fui indagando algumas coisas. E eu me lembro que nós levamos nossos 2 filhos, né, irmão? E tinha um missionário de costa no restaurante. E esse missionário de costa, que é o Nildo, hoje está no Egito, esse missionário com 3 filhos, ele olhou para mim, para trás, e falou assim: teus filhos nunca serão impedimento para a obra missionária. Por quê? Dentro do ônibus eu falei: Senhor, se não fossem meus filhos, eu iria também. Só falei dentro do ônibus, eu e Deus. Quando eu chego no restaurante do seminário, lá da base missionária, esse missionário está almoçando sozinho de costa. Quando todo mundo foi entrando, todos os seminaristas, quando eu sentei do lado dele, ele olhou para mim e falou: teus filhos nunca serão empecilho para a obra missionária. Acabou. Aquilo ali me chocou. Mas eu pensei que alguém tinha falado, o pastor Milton César, alguém tinha falado, mas ninguém falou. Voltamos. Na terceira vez, nós voltamos de novo, mas nada aconteceu. E fomos cultuar na nossa congregação normal, em Suzano, depois da nossa volta de Monte Verde, Minas Gerais. No domingo nós cultuamos. Nós tínhamos tido aquela conversa, né, por causa que a história é junto, né? Exato. O pastor ele tinha sido consagrado a presbitério. Isso. E o pastor tinha separado ele, já estava todo aquele plano para dirigir uma igreja, né? E eu tinha 26 anos. E nós trabalhávamos com evangelização na comunidade. Nós estávamos trabalhando na evangelização e ele trabalhava bastante nos viadutos. Trabalhava, então se tinha um trabalho evangelístico muito grande ali. Orfanatos, asilos. E ele era o líder de evangelismo. Então eu sempre estava junto com ele. E muito bom. Só que num certo dia, uns 3 meses antes desse acontecimento no banheiro, 3 meses antes, eu sentei e de repentemente eu estava na cama e Deus me lembrou do meu chamado. Deus falou assim: lembra daquele chamado que eu te fiz com 13 anos? Aí eu até me assustei, eu falei: lembro, mas o meu marido vai ser pastor. Falei: agora tu tem que falar com ele, Senhor. Aí foi quando, até então eu nunca tinha comentado com você sobre isso, né, de missões. Foi aí que eu contei para ele toda a história do chamado, de missões, eu nunca tinha compartilhado com ele. Aí eu chamei ele no quarto e eu falei: olha, aconteceu isso com 13 anos, isso, e agora Deus está falando e lembrando do chamado de missões. Aí ele riu, ele falou assim: você sabe que eu tenho chamado para ser pastor. Aí eu disse: sei. Aí eu falei: mas agora está na mão de Deus. Vamos orar para ver o que Deus responde. Porque eu falei: Deus, agora eu sou casada. Então,
o que tu usares o meu marido para decidir, a orientação que tu deres a ele é o que eu vou seguir. Porque eu acredito muito que não tem essa divisão, tipo, Deus deu chamado para um e não deu para outro. Eu sempre prego isso, falo isso nas igrejas. Deus não é Deus de divisão. Né? Deus não dá o chamado para um e o outro fica lá, como a gente já viu, pessoas se divorciando em nome de Deus, né? Porque Deus recebeu o chamado. Isso é completamente não bíblico, não é bíblico. Antibíblico. Antibíblico, né? Perfeito. Então, deixando filhos, destruindo famílias, né? Então, Deus não é Deus de confusão com isso. Então, eu orei e descansei. E eu estava, assim, pronta para aceitar. Porque eu creio que ele era o sacerdote da casa, que Deus ia usar ele. Então, assim como Deus falou comigo, se foi Deus que falou comigo, então Deus falaria com ele também. Amém. Glória a Deus. Aí foi quando a gente foi na última vez. Ele se formou em começo de dezembro no seminário e para festejar, né, o término do seminário, o pastor levou todo mundo de novo na base missionária. Então, isso foi o que marcou. A gente falava, quando você terminar em dezembro, você vai dar a resposta. Se o que Deus tocou no seu coração. Aí... E no mesmo tempo eu estava sendo preparado na empresa também. 10 anos de empresa, sonhando, me preparei, me formei, participei de vários cursos dentro. E a promoção saiu de 10 anos. O encarregado me chamou, sai a promoção, ele falou, daqui 2 meses a tua promoção, você já recebe o seu aumento do seu salário. Então, foi uma festa em casa, para mim mesmo, foi uma realização muito grande. Nesse período de 2 meses, foi quando, então, no culto de domingo, ela não quis ir para a igreja, que ela falou assim, amor, hoje eu não vou, porque meu coração está queimando muito. Eu falei, eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, ficava ali, e algo muito... Estava confrontando o meu coração. Não dava para explicar, não dá para explicar até hoje. Ela nesse dia, ela não quis, ela falou, não, amor, hoje eu não vou ficar aqui, porque eu não estou bem mesmo, meu coração está... Eu queria a resposta, ou sim ou não. E eu fui para a igreja também, fiquei muito com o coração, eu louvando, eu cantando. Bom, fui trabalhar na segunda-feira, normal, acordei, fui para a empresa. Quando eu cheguei na empresa, logo de manhã, os banheiros da empresa é lotado, porque é multinacional, e faz as exportações, tudo. E de repente eu comecei a trabalhar, e ali eu senti meu coração apertando, muito forte mesmo, uma dor mesmo. Foi quando eu fui no banheiro. Então, ali no banheiro da empresa, eu tranquei a porta, e eu orei ali, falei, Senhor, por que meu coração está assim, Senhor? Eu participei de um culto maravilhoso, eu não estou entendendo. E foi nesse momento que a atmosfera daquele banheiro ali, ninguém entrou naquele dia ali. Aquele momento, pastor, ninguém entrou naquele banheiro. Ninguém entrou. Eu estava ali. Foi interessante que quando eu ouvi a voz do banheiro, eu até respondi. Falou, filho, eu respondi, ô Pedro, já estou indo, porque é o meu encarregado. Sempre vai no banheiro e chama a gente. Porque se tem alguma urgência, ele vai chamar. Eu falei, Pedro, já estou indo. E aquela voz queimou mesmo no meu ouvido. Não é Pedro, sou eu, o teu Deus. Aí foi quando o Senhor falou, filho, eu sei os planos que os homens têm para você. São bons planos. Se você disser não para mim, eu vou continuar te abençoando como eu tenho abençoado. Isso foi fantástico. Que eu nunca esqueço desse detalhe. Deus nunca vai te ameaçar se você disser não. Nunca vai te ameaçar. E foi quando ele falou assim, há um povo que grita e que clama pelo meu nome. Só isso. Se você disser sim para mim hoje aqui, eu te levarei, cuidarei de você e dos seus. Acabou. Saí chorando ali em pranto mesmo. Foi quando eu fui na sala do encarregado. E na sala do encarregado houve toda a manifestação. A empresa parou, mobilizou o chefe, o diretor da empresa, para que me mandasse embora. Porque eu falei, você precisa me mandar embora. Foi quando eles aceitaram me mandar embora. Com muita dificuldade me mandaram embora. Quando eu cheguei em casa, então eu falei para a Dani, amor, pedi para mandar embora. E a Dani olhou para mim e falou assim, amor, eu já estou pronta. Onde você for, eu irei. Onde você dormir, praticamente o que Ruth falou para a Normina. E foi fantástico. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Né? E aonde tu fores, irei eu. Eu vou estar com você. Então, na verdade, pastor Josinaldo, missionária Dani, foi um transbordar. Exatamente. Ali,
porque o processo começou na vida da Dani com 13 anos, quando ela recebe a promessa, mas o Senhor foi trabalhando em vocês, Exatamente. né? Porque poucas pessoas sabem desse processo de 3 anos em treinamento, estudando. Naquela empresa foi o transbordar de Deus. Foi dentro da empresa. O próprio Senhor se manifestou, não te ameaçou. Não ameaçou, pastor. E você disse sim. Disse sim. Tá. Bom, agora nós vamos para a África, tá bom, meus irmãos? Amém. Então, quero convidar todos vocês, internautas, vocês que estão acompanhando o ABPCcast. Aqui hoje nós estamos entrevistando o missionário Josinaldo e a missionária Dani. E nós vamos fazer uma viagem agora para o continente africano. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá? Então vamos. Bora lá. Josinaldo, uma perguntinha aqui. Como foi a chegada na África? A cultura, a alimentação, a temperatura, a gente sabe que não é fácil. E a irmã Cibele, ela pergunta aqui também, qual foi o grupo que mais teve dificuldade para discipular ou evangelizar? Bom, então vamos lá por ordem primeiro. O pastor perguntou por que Burkina Faso, né? O porquê Burkina Faso? Dentro do livro, alguns irmãos que já compraram aí o livro, já adquiriram o nosso livro, que na verdade não é um livro, é um diário de África. Quando nós estávamos na Bolívia, porque depois dos 3 anos de seminário, nós tivemos mais 2 anos de formação missiológica. Então, na verdade, foram 5 anos de preparação, né? 5 anos de preparação para chegar em Burkina Faso. E quando nós estávamos na Bolívia, durante 1 ano, no transcultural, na Bolívia, nós estávamos em casa e um casal bateu em casa. Um burkinabê, quem nasce em Burkina Faso é burkinabê, um burkinabê com uma brasileira. E no livro eu especifiquei ali que foi tão interessante que ele falou assim, olha, alguém aqui falou para mim que tem uma família aqui na Bolívia, tinha uma família aqui na Bolívia, que vai trabalhar com o meu povo, que é Burkinabê. Até então, até em Burkina Faso, eu não sabia qual era o povo. Nós não sabíamos qual o país da África, porque Deus falou África, mas África são 55 países do continente. Então nós fomos para Missões Horizonte América Latina 1 ano, fomos para Bolívia mais 1 ano, sem saber qual país da África. Então isso foi muito interessante. Deus não falou o país. Foi quando em Burkina Faso apareceu o casal. E ele falou, eu fiquei sabendo que tem um casal que vai trabalhar com o meu povo. Foi nesse momento que eu liguei para o nosso pastor Alex no Brasil. Falei, Alex, pode espalhar para todo mundo que vai ser Burkina Faso. Nós não sabíamos o que era Burkina Faso. Aí quando nós começamos a pesquisar Burkina Faso, mais ou menos, porque na época nós tínhamos dificuldade. Não tinha o Google, não tinha toda essa tecnologia hoje avançada. Nós fizemos uma pesquisa por base sobre Burkina Faso. Quando nós saímos da Bolívia, chegamos no Brasil, tínhamos que levantar 25 mil reais naquela época. Era muito dinheiro. Seria quase 70 mil. Casa, família, passagem para os 4. E meu pastor Alex, eu me lembro que ele falou, Josinaldo, meu filho, é muito dinheiro, né, para chegar. Eu falei, Alex, Deus falou que tem pressa. Então, se Deus tem pressa, na pressa dele, ele vai preparar, ele vai providenciar o dinheiro. E foi em 3 meses Deus nos deu todo o recurso necessário. Glória a Deus. Todo o recurso. Quando nós chegamos ali em Burkina Faso, nós pegamos a Air France, descemos da França sem saber francês, tudo era oui, e chegamos, que é assim em francês. Quando chegamos em Burkina Faso, quando o avião pousou ali em Ouagadougou, a capital, então nós nos assustamos. Porque do alto, quando estava baixo, não tinha nada em Burkina Faso. Nós não vimos uma capital, nós não vimos casa, só tetos de barro. E aquele cinza em todo o país. E realmente nos assustou. Quando abriu a porta do avião, aquele calor, ele fez... entrou dentro do avião. Eu me lembro que a Dani se assustou, eu me assustei. Aquele vapor. Foi um choque na porta do avião, não foi quando desceu. Foi na escada do avião, foi aquele choque. Foi quando nós chegamos ali na capital. Não tinha o aeroporto estava construindo. Tudo O aeroporto era todo feito de madeira.
Estava tudo em madeira. Exatamente. Não tinha nada assim em bloco, não. Eu fiquei horrorizada. Até para a gente andar era madeira. Nossas malas batendo, quebradas, porque eles jogaram nossas malas, quebrou as rodinhas tudo. E com 2 filhos pequenos. E com 2 filhos pequenos, o Felipe de 7 anos e o Guilherme com 3. E eu falei para a Dani, me lembro que eu falei para a Dani, amor, talvez a gente possa ficar aqui, nós possamos ficar aqui na capital, porque a capital, toda a capital de um país, mais pobre que ele seja, mas é a casa do presidente. Então precisa pelo menos umas 3 avenidas precisa estar asfaltada, do aeroporto até a casa dele. Por quê? É a casa dele. Então foi quando nós pegamos nossos passaportes depois dos vistos, e Deus ele falou, não vai ser aqui na capital, vai ser para o norte, 280 quilômetros da capital para o norte. Quando nós chegamos no norte, que foi aí que pegou. No livro, os irmãos aí que já tem o livro, Meu Amigo em Francês, e eu especifiquei aqui nesse livro que quando nós chegamos, tem uma foto do meu filho em cima do burrinho, né? Em cima da charretinha, com várias malas nossas, e foi um terror quando nós chegamos na nossa casa, né? A nossa casa era a nossa cama, tudo com tábua de 30, o rack nosso, tábua de 30, essas tábuas que fazem colunas de casa, né? E nos assustamos muito, não tinha piso, todo mundo olhando com um olhar estranho para a gente, nós não tínhamos o francês, não falávamos dialeto, e tudo era assustador demais, para mim e para minha esposa e para os meninos. Porém, eu tinha que disfarçar muito para eles, eu tinha que mostrar uma postura que estava tudo bem, mas internamente não estava bem. Eu não estava entendendo o vale de ossos sequíssimos que Deus estava nos levando. A imagem que nós tivemos quando chegamos em Dibô foi assustadora, porque realmente Deus levou Ezequiel em uma visão no vale de ossos secos, mas ali estava um homem casado, com uma esposa, com 2 filhos, um de 7 e um de 3, dentro de um vale de ossos sequíssimos. E nós éramos os primeiros missionários de Suzano. Todo mundo estava assustado. Pastor Alex estava assustado. Nosso pastor Luiz Paduan, nosso presidente na época, estava assustado. Todos estavam assustados com a nossa ida. Nossa família não tinha aceitado. Meu pai foi brigar com o pastor Alex. Como vocês mandam um casal de missionários novinhos? Por que não mandou um casal velho já, com a vida acabada? E o Alex falou para ele, não, seu Jonas, irmão Jonas, foi o missionário Josinaldo e Daniela que nos procuraram. Então ninguém entendeu. Pastores pegaram minhas mãos, me chamaram de irresponsável. Muita gente me chamou de louco, literalmente. Por que você vai pegar tua esposa nova, teus 2 filhos pequenos, vai levar para uma África, um país hostil, cheio de doenças, bactérias? Você não está bem, José, pensa direito. Reflita um pouco. Mas internamente eu estava assustado, mas com obediência. Como Sofia Muller falou, nunca eu tive o chamado. Eu li uma ordem, eu obedeci e fui. E essa moça, ela cai franzinha aqui dentro das tribos de indígenas, edificando quase 52 igrejas, sozinha. Entendeu? Então, eu estava assustado. Eu sabia que a minha esposa estava assustada, eu sabia que meus filhos estavam assustados, mas eu tinha que ter uma postura ali, mesmo disfarçado. Eu tinha que manter a postura. Mas eu tive várias desmotivações para não ir para lá, porque foram muitas palavras negativas, tanto de líderes e família, mas não porque eles queriam, não por maldade, eles queriam o meu bem, estavam me protegendo. Estavam preocupados, né? Era preocupado, então eu não os condenei, porque eu sabia que era preocupação. Mas dependeria do meu posicionamento. Se eu falasse volta, a minha esposa voltaria. Se eu falasse vamos, ela iria. Vamos voltar no primeiro mês. A nossa passagem, a Dani conta muito isso, a nossa passagem para Burkina foi ida e volta por 3 meses. Durante os 3 meses, eu marcava todo dia para voltar, e ela também. Todo dia. Enquanto não venceu os 3 meses da nossa volta, não teve uma noite que eu não pensei em voltar. Foram os piores 3 meses. Os piores 3 meses, meio dela. Nós ficamos noites acordados na nossa cama, no chão, com contrapiso, escorpiões. Todo dia eu tirava escorpiões. Meu filho levantava 5 vezes para molhar a roupa dele, 4, 5 vezes, porque o calor era insuportável. E nesses 3 meses, era uma briga entre eu e ela, assim, vamos voltar, amor, vamos. Um dia ela falava, vamos, amor. E eu, não, Deus foi para não voltar.
No outro dia eu falava, vamos votar, amor? E a Dani, não, amor, vamos ficar. Era uma briga interna entre nós e Deus. Isso no deserto. Dentro do deserto. Vocês moraram no deserto africano. Literalmente no deserto. No Sahel africano. Sim. É importante a gente passar, né, essa informação, né, Dani? Dani, e você viveu tudo isso como missionária, né? A gente costuma sempre falar do nome do missionário Josinaldo, porque ele é o pastor da igreja, ele que prega, né, nas conferências. Mas eu estava conversando com Simone, né, esses dias, e falando do valor da missionária, né, que sofreu e que passou pelas mesmas aflições, pelas mesmas lutas. Vocês que enfrentaram malárias no campo, privações, né? Você conta do seu filho tendo vontade de comer batata, né? E não tinha, né? Então eu queria que vocês contassem para a gente essa situação, como foi a reação, né, dos filhos, porque, meu Deus, o chamado foi claro para vocês, né? Mas eles apenas acompanharam vocês. Eram crianças, né? E como que foi? A criança, de repente, está no deserto, está enfrentando 50 graus, não tem ali a comida, não tem a televisão, não tem a água encanada, não tem a rede elétrica, porque vocês passaram por tudo isso também, né? Não tem uma igreja, não tem amiguinhos, o idioma teve que aprender. Então, assim, como foi passar por tudo isso, né? E você passar uma mensagem hoje para quem vocês passarem, né? Uma mensagem hoje para quem está nos ouvindo e tem o desejo de ir para o campo missionário, né? E aí, como não desistir, né? Falando dos meninos. Dos meninos e de vocês também. É como o meu marido estava falando. Eu costumo ver, pastor, e Marcelo, todos que estão ouvindo, tudo isso foi um combate. Tem a parte bonita, tem a parte linda, que sabe, o que a gente está colhendo hoje, os frutos, né? As igrejas, as conversões, mas desde o nosso chamado, como a gente contou aqui, desde do que aconteceu na empresa, lá no banheiro, né, que foi o transbordar, por detrás disso houve o combate. Sim. Houve as dúvidas, houve o choro, né, houve o que será que Deus está fazendo. Então, a gente não pode descartar tudo isso. Então, assim, mas é como eu falei, a gente tem que sempre andar confiando no Senhor. Sim. E isso também é um combate. Então, Marcelo, esse gigante que a gente vê no púlpito, né, essa gigante que a gente vê no púlpito pregando e contando os testemunhos e mostrando os projetos, esse homem também chorou. Muito. Esse homem também teve vontade de voltar. Muitas das vezes. Porque é uma mistura de emoções, de sentimentos. Porque, tirando o missionário, você é um ser humano, você é uma pessoa. Exatamente. Você é uma pessoa que está ali, você tem responsabilidades. Se a minha esposa morrer, a família dela vai cair em cima de mim. O irresponsável levou minha filha, levou minha irmã. Nós avisamos que não ia dar certo. Nós avisamos que você não estava entendendo. Se meu filho, algum deles morresse, você foi irresponsável. Então tudo isso bate na cabeça do missionário. O irresponsável. Se acontecer alguma coisa, você é culpado. E queira sim, queira não, o dia a dia, você vê nos seus filhos, você trabalha nos primeiros 2 anos, você trabalha mais na proteção deles do que para o reino de Deus. Mas o problema da igreja brasileira é que, no primeiro mês que o missionário chega no campo, as primeiras cartas já evangelizaram? Já ganharam quantas pessoas, Josinaldo? Você é evangelista. Vocês estão fazendo trabalhos em casa já? E aí, Josinaldo, Daniele? E aí, tem resultado já? Passa o primeiro ano, você está estudando francês. Você precisa estudar o fufude para falar com os mais velhos. Você está correndo atrás da batata ainda. Você está correndo atrás das necessidades básicas da tua esposa, o ovo, como eu conto. Você está correndo atrás de questões básicas que até no Brasil, quando você está desempregado, você corre.
Mas há uma pressão atrás disso, até mesmo da igreja brasileira. Porque nós estamos mantendo, então dá resultado. Nós estamos mandando oferta, então dê resultado. Você é obrigado a dar resultados a curto prazo. E não é uma verdade. Não é verdade. Então a igreja brasileira, ela te pressiona a você produzir como uma máquina. Então, antes de ver o que o missionário está fazendo, precisa entender quem é o missionário. Antes de ele ser um missionário, ele é uma pessoa. Ele vai precisar estudar, vai precisar promover um conforto básico para a família. Ele vai precisar correr atrás. Eu fui marceneiro no deserto. Eu fui eletricista no deserto. Eu fui encanador no deserto. Eu fui psicólogo no deserto. Eu fui serralheiro no deserto. Eu fui médico no deserto. Eu fui enfermeiro no deserto. Eu fui mais o que, amor? Eu fui agricultor no deserto. Eu tive que plantar no deserto. Pai, esposo. Eu fui pai, eu fui esposo, eu fui marido, eu fui provedor, eu fui sacerdote. Eu fazia Santa Ceia na minha casa. Pastor. Eu tocava, eu ministrava. Então é um conjunto de coisas em cima de um homem. Entendeu? Então eu tinha que preparar a carta, eu tinha que dar satisfação. Era tudo sobre mim. Então o peso foi muito grande. Porque havia um conjunto de coisas. Mas quando passa os primeiros 3 meses, venceu o retorno, venceu a data de voltar, a ficha cai na Dani e cai em mim. Nós somos missionários. 3 meses. Glória a Deus. Nós somos missionários. Deus está conosco, né? Deus, Ele fará. Ele falou que faria, mas o nosso recurso era pouco. Não porque a igreja não estava desacreditada, não. É porque nós éramos os primeiros. Então a igreja de Suzano ainda estava bebê em missões. Eles precisavam de um tempo também para amadurecer, para crescer a ideia. O pastor Alex ficou desesperado. Os pastores não fazem ideia, os irmãos que estão assistindo. Suzano ficou desesperado. Eles tiravam dinheiro do bolso deles, porque para até nascer a ficha cair neles. Entendeu? Então, foi maravilhoso. Eu conto assim que foi assustador, mas foi fantástico, porque Deus estava trabalhando lá, Deus estava trabalhando em Suzano, Deus estava movendo céus e terra para que o propósito dele fosse concluído. E foi maravilhoso que depois eu conto para as igrejas, eu tenho uma frase que quem quer inventa o meio e faz. Quem não quer, inventa mil desculpas e não faz nada. Eu entendi quando a ficha caiu que eu tinha que inventar coisas. Eu entendi naqueles 3 primeiros meses depois que eu já tinha saído do barco, eu estava andando sobre as águas com Deus. E aí veio outra frase, né? Enquanto você estiver disponível, o Senhor Ele vai te levar além. E só anda sobre as águas quem ousa sair do barco. E a ficha caiu, Josinaldo, você saiu do barco, ande comigo sobre as águas. E eu vou fazer coisas terríveis nesse deserto. Profetiza, filho, não murmure, não fique de braço cruzado. Você não é observador. Eu te trouxe para profetizar sobre esse vale de ossos secos. Então, quando a ficha caiu, eu sou missionário aqui. Então aí a Dani também já forte, firme, a Dani inventando coisas, bolo com vinagre, não tinha ovos, mas ela inventava, não tinha legumes, era 4 legumes, mas eu via minha esposa cortando tomate, 30 dias, uma mulher com arroz e tomate, ela não tinha coisas para dar na mesa para nós, mas o tomate ela fez milagre, era tomate quadradinho, era tomate retângulo, era tomate picadinho, e ela fazia da diversão, a Dani sempre teve essa arte, né? Por isso que Provérbios fala mesmo, ou a mulher, ela edifica, ou ela não edifica, ou ela constrói, ou ela destrói, ou ela promove a alegria, ou ela vai promover uma tristeza. A mulher tem esse poder de mudar a atmosfera da casa. Então a minha esposa sempre teve esta arte de Deus para ela, de mudar a atmosfera da casa. Então, realmente, quando nós vimos o bolo grande na mesa, tinha gosto de vinagre? Tinha cheiro de vinagre? Tinha, mas o bolo estava na mesa. A minha esposa, ela aprendeu a fazer pão, ela aprendeu a fazer coisas assim que ela nunca tinha feito aqui no Brasil. Deus, ela levou um monte de revistinha aqui de receitas. Sem ter acesso a coisas no deserto, ela fazia a receita acontecer. Então, foi fantástico. Nós começamos a inventar. Eu fiz parquinho dentro do meu quintal para meus filhos. Foi quando nasceu a ideia de parquinho. Era interessante que tudo foi nascendo, tudo nasceu realmente quando nós fazíamos para nós, nasceu a ideia de fazer para o povo. Então, a água fluía de dentro para fora.
A água fluía de dentro de casa para fora. Foi quando foi realmente, nós fomos aprendendo francês, fomos aprendendo full food, mas por trás de tudo isso, né? Tantos milagres, tantos desafios, mas as enfermidades começaram a atacar, né? A tristeza, a solidão bateu. A falta do pai e da mãe bateu, tanto para ela quanto para mim. A falta de alguém cear para a gente bateu. A falta no deserto de, umas vezes quando eu ia de moto, de alguém falar assim: filha, eu estou aqui com você. Um tapa amigo. A mão de um pastor brasileiro, ou um amigo brasileiro. Josinaldo, eu vou falar português com você, né? Então, às vezes nós sentimos, eu via a Dani deitado, eu via meus filhos deitados, e eu ficava com os dois olhos abertos. E eu chorava noites. Eu via a Dani chorando à noite também, soluçando. A saudade era terrível. E foi quando realmente as circunstâncias elas vão nos cercando, mesmo depois de 2 anos. Porque o deserto ele é hostil. Ele é muito hostil. Toda vitória ela é precedida de uma guerra. A gente viveu isso. Então, assim, hoje a gente conta milagres, mas todos esses milagres que ele está contando aí, que nem ele falou, a gente chorava à noite. Mas, assim, o que era lindo era realmente de manhã acordar e ver Deus falando assim: olha, hoje, de manhã não tem choro. Então, Deus de manhã dava uma estratégia, dava uma ideia, né? Via o sorriso realmente. Então, olha, hoje vamos fazer isso. Mas à noite estava a gente lá guerreando de novo. Tem uma pergunta, pastor Josinaldo, que o Marcelo vai fazer, que eu acho que dá de encontro aqui ao que você está falando. E antes de entrar nessa pergunta, a gente vê, por exemplo, a chegada de vocês na África, né? Que você estava comentando agora que não foi fácil. E a gente olha para você, um exemplo, como pai de família, né? Chegando de um país totalmente diferente, uma cultura diferente, e ver você ali tentando passar, né, uma imagem de que está tudo bem para a esposa e para os filhos, né? E a questão de adaptação daquele lugar, né? E você ter a mente para você se dedicar, para fazer uma evangelização, para se apresentar a um povo novo. Então, essa chegada de vocês e tudo isso que vocês tiveram que assimilar, né, para poder se iniciar um trabalho, muitas vezes a gente não... É igual você falou mesmo. Às vezes a gente é imediatista, né? Nós queremos resultados a curto prazo. Mas muitas vezes nós não paramos para imaginar a dificuldade de um casal, né? De um missionário que chega num país, né, com uma cultura totalmente diferente, né? Por mais que você faz um pré-estudo ali, né, fica por um determinado tempo ali se assimilando ao que você vai enfrentar mesmo na vida real. Mas eu imagino como que fica a cabeça, né, de ter que enfrentar tudo isso e ter a mente limpa para aprender mais o Senhor, para você levar o Evangelho para uma tribo ali, né? E pensando nisso, qual a maior dificuldade, Josinaldo, de um missionário? De um missionário ou nosso lá? Falo no geral, respondo no geral. Isso, você no país da África, qual foi a sua maior dificuldade? A dificuldade do missionário Josinaldo naquele trabalho. Falando em dificuldade, né, a gente podia já emendar aqui essa próxima pergunta, Marcelo. Porque o que você falou agora há pouco, Josinaldo, é extremamente importante. Alguém ligar para o missionário e se preocupar com ele. Né, como o missionário está, como está a sua família, como está a sua saúde, e não querer apenas resultados, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando o Marcelo fala aqui, né, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, né? Ou que um missionário pode enfrentar, você já falou aqui da solidão, tudo, mas vocês enfrentaram a malária, por exemplo. Você quase morreu, né? Eu lembro você falando que estava deitado e você ouvia a oração das crianças. No quarto. Né? No quarto. A Dani enfrentou... Tem algum problema, Dani, eu falar do que você enfrentou? Né? Pode falar tudo. A Dani enfrentou um câncer. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, malária, câncer...
tudo isso no campo missionário. Exato. Como sobreviver, como não se tornar um missionário amargo, como não ficar azedo, né, como Asaf ficou, e voltar do campo com a cabeça erguida e ter essa motivação que vocês têm hoje, de pregar com ousadia, incentivar as pessoas a irem ao campo. Então, eu queria que vocês contassem aqui dessas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, como reagir, como sair do campo tão bem como vocês saíram. Amém, pastor. Boa pergunta. Realmente, se for para a gente fazer uma lista hoje, né, para os irmãos que estão assistindo, alguns irmãos falam assim, mas você não tinha falado isso, eu nunca ouvi isso, né? E tudo começou primeiro assim com a Dani. A Dani teve a primeira malária dela, que foi muito terrível mesmo, foi muito difícil mesmo. A malária da Dani levou aí quase um mês para ser curada, né? Com a quinina, que deu alergia nela. Com muito desafio, com muito choro mesmo, com muita oração, com muito remédio. E com 30 dias depois, Deus a curou. Depois veio o Guilherme, meu filho pequenininho, amanheceu com malária também. Ele, quando levantou, estava febre, não queria levantar, o Guilherme espoleta que ele é. E nós tínhamos esquecido o óleo ungido, né? Até hoje, tínhamos esquecido o óleo ungido, e a Dani se preocupou, amor, o Guilherme está queimando de febre, o Guilherme está deitado. E eu me lembro que eu peguei o óleo de cozinha, né? Peguei o óleo de cozinha, falei, Deus, tudo é óleo para o Senhor, né? Tudo é óleo, só não está no vidrinho, e eu consagro esse óleo ao Senhor. E eu me lembro que eu ungi meu filho ali naquele quarto, de joelho nele, e ele suando, e a gente preocupado, porque a malária, ela mata de verdade, a malária não brinca. A malária tem 4 tipos de malária. Se for hemorrágica, é 18 horas, se for cerebral, é 16 horas, se não me falha a memória. Aí tem as outras malárias que são mais calmas, mas você não sabe qual malária que está em você. Exatamente. E porque ela vai aumentando, ela vai acabando com os glóbulos vermelhos, ela vai acabando com você de pouquinho em pouquinho ao óbito. E quando eu vi meu filho naquele jeito, de repente, que depois que nós ungimos, oramos, Guilherme levanta, vai brincar, vai comer, e a Dani depois, a Dani restaurada também, e logo depois, a Dani teve aquela hemorragia dela, né, que perdeu mais da metade do sangue do corpo dela. Eu estou contando no cronológico, né, e depois, logo, chegaram os caras em casa para nos ameaçar. Teve tifoide. Eu tive tifoide. Por que tifoide? Porque lá onde nós morávamos, não tem a água que vocês viram, que todo mundo viu nos vídeos, é uma água suja, barrenta, cheia de micróbios. E a carne, se você for comprar uma carne de ovelha, ou de cabra, ou de bode, ou de camelo, a carne que você comer, se ela estiver estragada, e ela me causou muitos danos em mim. O tamanho do comprimido de 7 dias era o tamanho da bala de house, né? Com gosto de paracetamol, ela fica o dia todo na sua garganta, ela não se dissolve, é horrível. E eu contorcia no chão, e eu não podia comer nada, porque a parede do estômago fica como uma bexiga, né? Se estourar, então a Dani teve que fazer somente caldo. Então, depois peguei a primeira malária, depois peguei a segunda malária, peguei a terceira malária, a quarta malária, até então que foi para a quinta malária, e logo depois veio o câncer da Dani. O câncer da Dani, realmente, ela sentindo dor, fizemos exames lá, o médico falou, não, isso aí é só coluna mesmo. Chegamos de férias, né, do missionário, que na verdade nem o missionário tira férias no Brasil, né? O missionário, quando ele vem do campo para tirar férias, na verdade ele vem para cumprir uma agenda que satura mesmo, porque eu não conheço nenhum missionário da nossa missão e nem de outras missões que fala só o missionário está vindo para férias. Essa palavra férias pode tirar do calendário, ela não existe, não é real, de nenhuma base missionária, né? Não é porque quando nós chegamos para o Brasil, na primeira semana você já vem com uma agenda. Se o missionário não se policiar e deixar a primeira semana para descansar, abrir as malas, eu já cheguei no Brasil com a mala fechada, peguei uma roupa típica, a Dani ficou em casa abrindo as malas e eu fui pregar. Por quê? Eu não tinha dinheiro. E eu cheguei sempre no mês de julho, que é férias dos meus filhos, e precisava comprar roupa, cobertores, precisava fazer a primeira compra para a casa da minha sogra. E eu falei, eu tenho que ter uma agenda, mozão. Na primeira semana, a Dani Mo descansa. Então, eu era doido para ter o primeiro convite, para ganhar a primeira oferta, para então a gente comprar.
Vender os produtos. Vender os produtos da África. Para levantar recursos. Então, o missionário, quase da maioria deles, não vou generalizar não, mas quase da maioria deles, eu posso garantir para os meus pastores, para todos vocês que estão assistindo, o missionário, se ele tiver a primeira semana livre, aplauda ele porque ele é campeão. Porque é raro. Então, na verdade, tem que se policiar mesmo nisso. Tanto o missionário está vindo, quanto a nossa missão também. E os pastores que estão ouvindo, já na primeira semana, sabendo que o missionário está vindo, não convide o missionário na primeira semana. O missionário chega na primeira semana, pergunte para ele, filho ou filha, como estão seus dentes? Como está a sua saúde? Onde você vai dormir? Quem vai te receber? Está inverno, você tem cobertor? Como estão seus sapatos? Como que estão as suas roupas? O que você precisa nessa primeira semana? O missionário não vai precisar de um podcast para falar isso. Porque eu estou falando porque eu estou aqui. Porque ninguém vai te perguntar. Ninguém vai fazer essa pergunta para o missionário porque eles querem saber como está o trabalho. Quantas vidas você batizou? Teve muitas vezes que eu desci do púlpito chorando. E as pessoas pensaram que eu estava chorando cheio do poder de Deus. Eu não estava chorando cheio do poder de Deus. Eu estava chorando porque eu queria que alguém me perguntasse: como você está, Josinaldo? Como você está? É isso. Então, são coisas que nós vamos aprendendo com o dia a dia. A nossa própria missão vai aprendendo. Nós, líderes de campo hoje eu sou um líder de um continente. Né? A primeira pergunta que eu ligo para os missionários é: como você está? Como você está? O que você está precisando? Quando eu recebi em Burkina Faso vários missionários com a minha esposa, nós tínhamos um projeto Cuidando dos que Cuidam. Nós trazíamos eles todos os meses para a nossa casa. A Dani fazia pizzas, lanches, hambúrgueres. Depois de já 5 anos, 6, 7 anos de missões. E nós dávamos uma semana de descanso para os missionários. Então, é porque nós queríamos proporcionar isso a eles. Então, hoje nós temos a nossa casa em Suzano. Quando o missionário chega do campo, o meu maior sonho da minha esposa é falar: passa por nós primeiro. Vem passar uns dias com a gente, para nós proporcionar um momento de descanso. Então, eu até esqueci da pergunta, mas o pior momento, doenças, eu lembrei, né? O pior momento que eu passei, realmente, dos piores momentos, né? O pior momento que eu passei na África foi o medo de perder minha esposa. Eu perdi meu pai. Estando na África, eu perdi meu pai. Mas foi depois. Mas o pior momento que eu passei na África nem foi a perca do meu pai. Não foi. O pior momento que eu passei foi eu ver a minha esposa numa maca dura, gelada, cheia de sangue. Eu numa cadeira de roda, vendo a minha esposa e os médicos balançando a cabeça. Ali eu tive muito medo. O Josinaldo, a gente quer também aproveitar para agradecer a participação dos irmãos lá de Suzano. A gente está feliz em ter a participação dos irmãos aqui na pessoa da irmã Paula Neres, né? A irmã já deixou a sua consideração aqui, que ela vai fazer perguntas para os pastores dela também. Esse projeto que vocês da África, existe um projeto em particular que é um projeto muito precioso, né? É o projeto, como nasceu o projeto Dai-lhe Voz de Comer, né? Que hoje atende mais de 3.600 crianças. Compartilha com a gente. O projeto Dai-lhe Voz de Comer, na verdade, ele foi o primeiro bebezinho que nasceu lá, né? Quando nós não tínhamos recurso, quando nós não tínhamos, sei que muitos missionários estão ouvindo, quando nós não tínhamos recurso, quando nós não tínhamos realmente nenhuma experiência, quando nós vimos a necessidade, quando uma criança bateu na nossa porta da nossa casa, chamou: Guilherme, Felipe, vamos para a escola. E eu falei: entra aqui, me ajuda aí, amor. E eu falei: entra aqui. E eu perguntei para aquele menininho, um vizinho nosso: entra aqui, o Felipe está tomando café. Você já tomou café? Ele falou assim: café? Sim, chocolate, chá, um pãozinho, um biscoitinho. Ele: não, Tonton, que é titio. Não, titio, eu comi ontem à noite. Eu comi ontem às 18 horas. Aí eu falei assim: não, para de brincar. Para de brincar. E foi quando ele foi, eu me lembro que ele comeu ali com o Felipe alguma coisinha. Os dois foram para a escola. Eu fui no diretor da escola perguntar se era verdade aquilo.
Se as crianças não tinham merenda escolar e se eles comiam uma vez por dia. Aí o diretor falou, essa é a realidade aqui dessa nação. Essa é a realidade do norte. Aí eu me desesperei. A Dani me acalmava. E eu me lembro que um dia a Dani estava lavando louça. Eu estava do lado da minha esposa, eu me lembro até hoje. E eu falei para ela, amor, Deus está queimando meu coração. E eu perguntei, Deus, o que fazer com essas crianças? O que fazer com essas crianças? E eu senti no meu coração, eu não ouvi, mas eu queimou meu coração. Veio um versículo, dá-lhe voz mesmo de comer. Foi o que os discípulos perguntaram para Jesus. Sim. Então, esse projeto, quando eu fui na capital, eu fui para ver lá no Cyber Café na época, quantos que eu tirei minha conta na época? Né? Primeiro ano, apavorado, todo apavorado, e eu olhei lá, só tinha meu sustento. Tirei o sustento, só que quando eu fui colocar o cartão, começou a sair dinheiro. E saiu, eu fui lá, tirei o extrato de novo, aí está lá, depósito não identificado, R$30. Depósito não identificado, R$100. Depósito não identificado, R$200 na época. E eu me assustei tanto, que foi tão maravilhoso, que quando eu tirei todo aquele dinheiro, tinha 30, se não me falha a memória, 30 depósitos não identificados. Fora o meu sustento da época. Né? E olha que o Suzano dava um sustento assim, para a nossa realidade, a realidade de Suzano, estava ótimo. O problema é que o aluguel era alto, porque era para estrangeiro. A nossa luz era muito alta. A água só estrangeiro tem, então era muito alta. E o alimento, o pouco alimento que a gente tinha para comprar, era muito caro, porque eles viam estrangeiro. Então era 3 vezes a mais, você é explorado demais. Então realmente o nosso dinheiro era só para aquilo mesmo. Então quando eu peguei esse dinheiro, eu estava na capital sozinho, para tirar o dinheiro, a Dani ficou sozinha no norte. Eu comprei 250 canequinhas coloridas, porque era cinza aquele ambiente, era hostil, e eu falei, não, eu quero tudo colorido. Eu fui na capital, fui numa loja libanesa, e falei com ele, eu quero 250 canequinhas, que era 250 crianças na escola. Quando eu cheguei, igual o Papai Noel em casa, com 250 canequinhas, a Dani se assustou. Amor, você usou o dinheiro do sustento? Eu falei, não, amor, eu contei para ela. E aí eu fui no padeiro, né, que era um forno na tribo, e eu falei para ele, olha, você pode vender 250 pães para nós, e no final do mês eu te pago? Ele falou, como assim? Aí ele, depois de muita conversa, aceitou. Nessa primeira escola, quando nós colocamos um balde com suco, aquele que suquinho, e 2 sacos de pães. E eu falei, diretor, pode chamar as crianças. Estava eu e minha esposa de pé, nós temos uma foto aqui, né? O Felipe estava no meio de todas as crianças lá, bem bonitinho assim. E o Gui do nosso lado, e eu olhava para aquelas crianças, e para elas, era só uma ação social, era só naquele dia. Aí eu falei, não, diretor, meu francês era muito ruimzinho, então eu falei, diretor, fala para elas que não vai ser só hoje. Todos os dias elas vão ter pão e suco. Glória a Deus. O desespero daquelas crianças, a alegria, a euforia delas, eu nunca tinha visto aquilo. E aquilo ali foi o carro-chefe, foi o recuar para pegar impulso para mim. Aquilo ali foi o sim de Deus para mim, dizendo assim, ora, filho, ora. O que eu preguei, ora, filho, eu posso fazer, eu sou poderoso. Então, foi o carro-chefe para tudo. Depois dali, eu só via Deus perguntando, filho, tá bom no tornozelo ou quer mais fundo? Quer mais fundo comigo? Vamos. Quantas crianças você quer? Vai. Quantos? A gente sonhou com poço. Não tinha dinheiro, mas Deus falou quanto. E foi tão fantástico que a Dani, eu tenho uma esposa que nunca foi pegada a nada. As pessoas veem ela assim. Ela já ganhou anel de ouro. Ela já ganhou anel de diamante. Ela já ganhou tantas coisas. E eu creio que foi no primeiro poço ou no segundo. Eu falei, foi no primeiro poço. No primeiro poço, eu me lembro até hoje. Eu falei, amor, eu posso usar tudo que você ganhou, vender, para fazer um poço? Ela falou, com certeza. Eu peguei tudo que era dela. E nós vendemos e compramos, tínhamos a primeira parte do primeiro poço. E foi quando o evangelista Tércio Teixeira me ligou e falou assim, eu tenho 4 pessoas que querem ir. E aí eu falei assim, uau, primeira caravana, 4 pessoas. E ele não falou nada. Falou, Jornal, estou levando 4 pessoas, vai orando. Nós precisávamos de mais R$12 mil.
para completar o primeiro poço. Chegou naquele dia, ele deu tudo em dólar na minha mão. Falou, essa aqui é a oferta dos 4. Troca aí e vê o que vai dar. E pelo incrível que pareça, nós trocamos aqueles 12 mil dólares. Aqueles dólares. E eu tinha um monte de coisa para fazer em casa. Ele falou assim, faz o que quiser. Faz o que quiser. É uma oferta para vocês. Nós pegamos aqueles dólares, trocamos. Quando eles foram embora, nós fomos correndo. E nós tínhamos o valor do primeiro poço. Glória a Deus. Primeiro poço perfurado no deserto. Exatamente. Ofertas que eles deixaram para vocês e presentes que a Dani abriu mão. Exatamente. Para o primeiro poço, né? Bom, nós estamos aqui entrevistando o missionário Josinaldo, a missionária Dani, e eles estão contando aqui a história deles, a chegada na África, as dificuldades, as enfermidades, como foi a chegada com os filhos, e agora nós estamos já caminhando para o final dessa entrevista, né? Tá tão gostoso demais. Tá tão boa, né? Tão bom esse tempo com eles aqui. E aí, 250 crianças sendo alcançadas diariamente, o primeiro poço artesiano perfurado, e eu imagino que Deus comece a estabelecer o propósito dele sobre a vida de vocês naquele continente, né? Hoje, o missionário Josinaldo com a Dani lideram a tríplice fronteira africana, Burkina Faso, Togo, Benin, mas também lidera o continente africano. A situação hoje é uma situação mais confortável, porque nós temos dezenas de mantenedores para o programa Dar-lhe Voz de Comer. Antes não era assim. Exatamente, pastor. Hoje nós temos a OMN, a Oferta Missionária Nacional, que apoia Benin, Togo e Burkina Faso. Você não tinha esse apoio de OMN no começo, porque nem era direcionado para essa finalidade, né? Hoje nós temos ofertantes para o Equibalo, e o Equibalo apoia o missionário Josinaldo na África. Hoje nós temos o SEM, que é o Socorro Emergencial Missionário, que apoia em tempo de emergência. Então hoje é uma outra realidade. Hoje o missionário ele conta com muitos apoiadores, a denominação abraçou a causa, mas nós queríamos nessa noite mostrar que houve um preço, houve muito choro, houve muitas lágrimas, né? Houve um preço a ser pago, porque muitos irmãos, até aqui da nossa igreja, que estavam domingo aqui, ouvindo o pastor Josinaldo pregar, não imagina, né, o que vocês passaram, né? E eu queria, antes da gente ir para o final, para falar um pouquinho de tudo que nós temos hoje na África, eu queria que a Dani deixasse uma palavra de motivação também, né? Por tudo que você enfrentou, né, essas enfermidades, como mãe, ver os seus filhos tendo tantas privações, né? Qual a palavra que você deixa como missionária, né, vencedora? Amém. Eu lembro de uma palavra que nós recebemos na missão, antes de ir para a África, onde o pastor, esqueci o nome da Missão Horizonte? Davi Botelho, ele falou para a gente, olha, o que vai sustentar vocês em missões é a convicção em Deus. Então, muitas vezes, a gente passa por muitos problemas e a gente quer culpar homens, quer culpar um ou outro, quer gerar acusações, mas, na verdade, quando a sua vida com Deus, ela está bem, você vai ter problemas, você vai ter aflições, Jesus disse isso, né? Mas se a sua fé estiver estabilizada, convicção em Deus. Então, isso foi o que nos sustentou, mediante tantas dificuldades, foi o que nos sustentou a confiar em Deus, foi a convicção. Então, isso gravou no nosso coração. Quantas vezes a gente quis desistir e a gente lembrava, a gente tem convicção do nosso chamado, a gente tem convicção de que Deus está com a gente tem convicção do cuidado de Deus. Então, a palavra que hoje eu deixo, assim, que é essa que marcou as nossas vidas, que nós, como cristãos, vocês que estão ouvindo, a gente precisa ter convicção da nossa fé, convicção de quem é o nosso Deus.
Convicção de que Ele está cuidando o tempo todo. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a gente não está vendo, Deus está cuidando. Ele não mentiu, ele não disse que a gente ia ter só coisas boas, Ele disse que a gente ia ter aflições, né? As enfermidades vêm para todos, mas Ele passa com a gente na fornalha, Ele entra com a gente na cova dos leões, e assim vai. Mas, em todo o tempo, Ele fala o quê? Ele é o nosso bom pastor. Glória a Deus. Ele é o nosso pastor. Então, essa convicção não pode perder. Então você hoje é uma missionária feliz. Com certeza. Feliz em Deus. Amém. Com certeza. Josinaldo, deixa um capítulo falando em francês aí para os irmãos que estão nos ouvindo. Fala um pouquinho em francês para a gente, porque hoje você fala o francês, né? Sim. Fala o dialeto lá, o fufude? Fufude, né? Dá uma... Fala um pouquinho só para a gente ter essa alegria de te ouvir. Dou sim, meu pastor. E só antes aqui, pegando só para mim não esquecer aqui, e eu gosto sempre de fazer menção, a nossa, como a Dani falou, a nossa igreja Suzano, ela sempre foi, até hoje, né? Sempre, nesses 14 anos, ela nem um mês deixou um sustento falhar. Sabe? Eu me lembro que o pastor Alex, ele teve que fazer o REAME, que é a Rede de Apoio Missionário, que a gente chama clandestino, porque na época não tinha, nós não sabíamos, não tínhamos um direcionamento. O pastor Alex lembra até hoje. E hoje nós temos uma secretaria de missões de Suzano, né? Hoje tem missionários enviados de Suzano. E realmente eu tenho muito que louvar a Deus por haver nosso pastor, na época, pastor Espadoan, que com a visão de Deus nos enviou, e o pastor Alex, que nos abraçou e que até hoje é nosso presidente. Então, eu louvo a Deus pela vida de Suzano. Amém? Realmente. Quero deixar aqui meu abraço aos meus pastores de Suzano, que realmente, nesses 14 anos, não teve um mês que deixaram. Hoje a OMN, né, que tem, nossa, meu Deus, tem abençoado tanto, tem sido esse fôlego para todos os continentes, né? Sim. O Dali Voz Comer, que pegou um corpo maravilhoso. Hoje, nossa denominação abraçou o Dali Voz Comer, que, meu Deus, hoje nós podemos avançar bastante. E Vraiment, hoje. Já começou no francês. La parole de Dieu, la parle dans le livre de Jean 3,16, parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parce que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Né? Então eu peguei o versículo mais básico da Bíblia, que é o João 3,16, né? Jesus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Fufude, que é no dialeto, né? Tem um versículo que eu memorizei, o primeiro versículo diz assim: Isa mi uani laol, mi uani igurdan, mi uani gonga. Jésus, en français, il a dit: Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Em português está dizendo, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Et ce soir, je suis tellement content, je suis ravi d'être là avec mon épouse, avec notre pasteur président, notre pasteur Emerson, avec mon ami, mon frère en Christ, Marcelo, Jean qui est là en haut. Je suis tellement content de parler avec vous, de partager ici ce moment formidable avec vous concernant notre histoire du Burkina Faso, du Togo, du Bénin. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une église à Suzano. Vraiment, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Então, estou dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, com todos, com minha esposa, pastor, nosso presidente, pastor Emerson, amigo, irmão em Cristo Marcelo, João, que está lá em cima, e com todos que estão aí em Suzano e todo o nosso Brasil, realmente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Alegria toda nossa, hein? Aleluia. É verdade. Maravilha, né, Marcelo? Eu aqui todo emocionado vendo você falar das crianças, né? E já logo veio Isaías 52 aqui no versículo 7, que a palavra diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Né? E eu podendo ver assim o brilho nos seus olhos, né? Se referindo, né, às crianças ali na África. E quero expressar a minha alegria também de poder fazer
né, a minha participação aqui no BPcast, nessa noite de sexta-feira, de receber vocês. Né, vocês são uma inspiração para a gente. Tá bom? Então, para nós finalizarmos, porque tem tantas perguntas, tantas experiências, mas o tempo não para, né? Vamos lá. 14 anos de África, né? Vocês permanecem como líderes. Então, hoje, quantas crianças são mantidas pelo projeto Dai-lhe Voz de Comer? Hoje nós alcançamos os 3 países, tem o projeto Dai-lhe Voz de Comer nas escolas e os clubes das crianças. Tá. Então, o projeto Dai-lhe Voz ele é muito abrangente, não é só o pão e suco. Sempre nesses 14 anos nós trabalhamos no trabalho integral, nós abrimos missão desafio integral para as crianças. Então, sempre envolveu material escolar, sempre envolveu sapato, tênis, roupas, sempre envolveu muitas coisas, né? Muitos doces, e o pão e o suco que é atingido hoje com as crianças. Então, durante a semana nós temos nas escolas o pão e o suco, que é a merenda escolar de manhã, e no sábado nós temos o Clube das Crianças. Todos os monitores que trabalham esses 14 anos com nós, e todos os pastores que estão formados hoje, eles começaram, todos eles até hoje, trabalham de frente com as crianças. Todos os pastores que pastoreiam uma igreja, trabalham no Clube das Crianças também. Então, Dai-lhe Voz de Comer abrange muitos projetos. Muitos projetos. Né? São 3.650 crianças alcançadas. Quantos poços artesianos perfurados? 9 poços artesianos perfurados. 9 poços. 9 poços. No deserto, para a glória do Senhor Jesus. Exato. Quantas igrejas plantadas? Foram 24. 24 igrejas plantadas. Quantos pastores nativos? Pastores já formados hoje, 18. 18 pastores nativos. Quantas motos foram entregues? 17 motos. 17 motos foram entregues para esses nossos queridos pastores. Né? Quantos missionários nativos hoje são mantidos através das ofertas levantadas, né, pelo seu trabalho, pela sua mobilização via Missão Desafio? 16. São 16 obreiros mantidos já aos 14 anos. Nesses 14 anos ali na África. Exato. Né? Josnaldo, quantas pessoas, mais ou menos, foram batizadas nesses 14 anos? Pastor, hoje nós estamos aí com as 4 escolas construídas, né? Nós temos nosso primeiro centro de formação teológico, Esdras, no deserto, junto com a biblioteca. Nosso presidente esteve lá, onde nós formamos missionários da África para a África, né? Formamos vários obreiros, né? E até hoje, né? Hoje estava falando com o pastor Emanuel, né? Nós, além de pagarmos o professor de teologia hoje, nós pagamos também o professor de francês para dar aula para os pastores que só falam fluide. Então vai muito além, sabe? Os trabalhos, cirurgias que nós fizemos das esposas de pastores e pastores da África, né? São incontáveis. E quantas casas? Casas foram. Hoje nós inauguramos a última casa agora, que é do pastor Nabá, é a 22ª casa. 22ª casa. 22 casas. Construída. Entregue para eles. Para os nossos missionários. Exato. Quantas escolas nós temos? Escola 4. Quantos parquinhos? 5 parquinhos. 5 parquinhos de todos diversão. De ferro, coloridos, pintadinhos. Maravilha. Banheiros, nós construímos banheiros, né? Banheiros, que não existe banheiro nas tribos. É que a gente não coloca nos projetos aí, projeto banheiro, mas nós fizemos o projeto banheiro. O projeto Vem Ver. É o projeto reflorestamento no florestamento no deserto. Plantamos manga no deserto. Projeto com cestas básicas no deserto. Então, missionários nativos de Burkina Faso são enviados para Togo. E do Togo foi para o Benin. Foi isso que nós fizemos, por isso que nasceu a Tríplice Fronteira Africana. Tá, e vocês querem agora entrar Gana e Costa do Marfim. E de Burkina, o pastor está preparando um jovem para ir para a Costa do Marfim, porque é fronteira com Burkina. E do Togo, que faz fronteira com Gana, o pastor tem um casal já para lá. E você tem ideia de quantas pessoas foram batizadas? Então, nesses 14 anos, todos os anos, né, o senhor viu que esses dias nós estávamos em viagem, teve um batismo lá, sábado agora, domingo, né, teve um batismo de 25 pessoas, e nem eu sabia desse batismo. Né, e vai ter mais um batismo em novembro agora, de Togo e Benin, porque também nem eu sabia.
Os nativos, os pastores nativos, desde o primeiro ano, a Dani sempre falava para eles, um dia nós vamos embora. Né? E todo ano nós falávamos, se preparem, porque um dia nós vamos embora. Então foi nesses 14 anos que nós viemos ao Brasil. Mas, falando de batizados hoje, nós batizamos todos os anos, tem 3 batismos, 2 batismos, que neste ano agora, 2021 mesmo, eles tiveram 2 batismos em Burkina, 2 no Togo, 1 no Benin. Teve batismo de 160 pessoas, 180 pessoas. Teve batismo de 196 pessoas. Para mim dar um número de batizados assim... A gente está falando de milhares, né? Convertidos nem todos, porque tem muitos adolescentes, né? Tem muitos adolescentes. Só crianças que nós fazemos apelo. Para o meu presidente ter uma ideia, nenhum trabalho nas tribos nós deixamos de fazer o apelo. Milhares de crianças, elas aceitaram Jesus indo na frente. Adolescentes foram centenas e centenas e centenas e centenas. Jovens, o batismo agora só foi mais a maioria de jovens. Quantos? Foi o quê? Uns 2 batismos? Sempre é uns 2 batismos por 2 ano, batismos né? por ano. Quando não mais, às vezes. Agora, convertido, que nós vimos se rendendo nas cruzadas, nos trabalhos evangelísticos, nas igrejas, dessas 24 igrejas, eu posso contar aí com 5.000 pessoas que já se renderam aos pés de Jesus. Eu não estou contando crianças. Josinaldo, agora o que foi para você, lá atrás, tendo ouvido o Senhor falar no coração de vocês, Dani, que Deus tinha pressa da África, e a experiência de vocês ouvindo isso e batizando. Qual o sentimento? Marcelo, isso eu vou levar lá para a portinha, quando Jesus abriu e falou assim, filho, vem para cá. Sempre eu falo que no céu tem portinhas. Haverá uma porta para multidões que conheceram Jesus. E haverá portas de galardões. Mesas. É um modo de ver só. Né? E é uma satisfação que só a eternidade vai revelar. Porque falando humanamente, como servo do Senhor, é a mesma coisa de Pedro ter andado, é andar sobre as águas. Aquele sentimento de valeu a pena. Valeu a pena. Glória a Deus. Meus irmãos, nós entrevistamos nessa noite o missionário Josinaldo, missionária Dani. Eu quero aqui agradecer de todo o coração pela vida deles. Também agradecer os irmãos que estão acompanhando a programação. Agradecer a vida do Jefferson, Luane, nossos líderes, o João Vitor, que está à frente aqui do ABPC Cast. Louvar a Deus pela vida aqui do nosso querido diácono Marcelo. Também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Costa, pastor presidente da nossa igreja. Um abraço ao pastor Alex, pastor presidente ali da nossa igreja em Suzano, por todo o apoio dado, né, à obra missionária, à missão Desafio. E nós vamos encerrar, né, eu queria fazer aqui a última pergunta, eles vão responder e assim já estaremos encerrando. Bom, você estava como missionário, vocês estavam como missionários e hoje vocês estão como pastores de uma igreja, né? E essa experiência de pastorear uma igreja, de viver o que os pastores vivem no dia a dia, né? De mobilizar a igreja, conscientizar a igreja, fazer a igreja ter esse olhar para o missionário, né? Como tem sido, né, essa experiência para você hoje? Porque até então você estava lá na ponta, né? E as igrejas apoiando. Hoje você... Seguro na ponta. Hoje você está aqui também, né? Exatamente. Apoiando os missionários, né? Então, qual tem sido essa experiência e qual é o plano aí para o futuro, né? Quais são os planos para a África, para o futuro, em nome de Jesus? Meu pastor, meu presidente, eu sou, como eu falei já desde o início, eu sou um cara muito definido, realizado, muito feliz. E nas minhas orações sempre eu falo assim para Deus. Nas minhas orações, Deus, o Senhor sabe de uma coisa, apesar de mim, o Senhor sabe de uma coisa. A hora que o Senhor quiser contar comigo, estou dentro. Quase todas as minhas orações eu falo, Senhor, Tu sabes. A hora,
seja para Afeganistão, Paquistão, França, África de novo, ou uma congregaçãozinha no interior, é gostoso demais. É gostoso demais, né? Sempre a gente fala isso. O meu pastor Alex sempre fala assim, que ele ainda nos vê na França um dia, né, como missionários lá, porque a França é uma ponte. E eu sempre falo, meu pastor, na hora que a missão, ou o senhor, ou Suzano, ou Deus, nos enviar, a gente está disponível. Por isso que no livro, eu não uso chamado, eu uso disponível. Enquanto você estiver disponível ao Senhor, Ele sempre vai te levar além. Então, hoje eu estou dirigindo uma igreja fantástica, assim, é muito gostoso. Porque é uma igreja amável, é uma igreja que abraça, é uma igreja missionária, é uma igreja que, meu pastor, se o senhor colocar 100 coxinhas lá fora, lá no culto de Santa Ceia, as 100 coxinhas vai vender para apoiar a mini braca da igreja. É uma igreja que tudo abraça, é uma igreja de uma comunidade, é uma igreja simples, uma igreja que realmente tem todos os ministérios funcionam dentro dela. O nosso presidente, o pastor Alex, ele deixou essa igreja preparada. Ele deixou essa igreja formada a líderes. Então, tem líderes que pregam, dirige. É uma igreja que tem todo o líder da Mini Black prega, a líder da Mini Black prega. Nós temos ali uma diversidade de talentos e dons. E hoje está pastoreando junto com o pastor Flávio, que é o nosso pastor que está lado a lado. Eu falo que nós não temos segundo pastor. Não tem primeiro e segundo. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu falei, irmãos, não tem primeiro e segundo pastor aqui. Nós somos os 2 pastores da igreja. Então a igreja já abraçou isso. Então é eu, minha esposa, pastor Flávio e minha Luísa, que deve estar me assistindo aí. Esse pastor é idôneo, é um pastor assim que de vez em quando ele fala assim, Josinaldo, né? Josinaldo, meu pastor, vai mais com calma aqui. É um pastor assim, amoroso, que está junto sempre toda semana a gente senta para fazer o feedback dos cultos, já fazem 2 anos. Toda semana, pelo menos uma vez na semana, a gente senta para fazer o feedback dos cultos e de como está a igreja. Então, graças a Deus, é uma igreja que nos recebeu com muito carinho, nos abraçou, é uma igreja assim que nos amou assim desde a primeira chegada. Realmente é uma igreja que está disponível nos trabalhos. Então, realmente, eu só tenho que louvar a Deus pela igreja do Jardim Gardênia, Suzano. Glória a Deus. É uma igreja que ela trabalha junto conosco. Quando eu não estou na igreja, o pastor Flávio sempre está um ou outro. E realmente, o pastor Flávio sempre fala, o pastor missionário Josinaldo, né? Está lá em Jundiaí pregando, como domingo agora. Então a igreja, ela sabe que se eu não estou no culto, eu estou mobilizando para a África. Amém. A igreja do Gardênia, ela já entendeu que se o pastor Josinaldo, ele não está, ele está pregando em algum lugar para levantar recursos para a África. Então, ela nos recebeu como pastores e como missionários. Então, é uma igreja que não nos ofende, é uma igreja que não nos cobra. Vocês não estiveram domingo no culto. Não, ela sabe. É uma igreja que sabe. Pastor Josinaldo. Mas durante a semana, visitamos muito, fazemos visita nas casas. Durante a semana, estamos na oração, estamos nas consagrações, estamos nos cultos de cura e libertação. Então, é fantástico, sabe? A Santa Ceia, né? A ceia, eu não financio a ceia. Né? Claro que pode surgir uma oportunidade, mas a ceia eu faço questão de estar. Glória a Deus. Então, é uma igreja muito amorosa. É uma igreja que eu aprendi a amar desde o primeiro dia. Então, realmente faz parte da nossa história, da nossa família. E está sendo uma experiência maravilhosa para mim, para minha esposa e meus filhos. Pastorear hoje uma igreja, diretamente, frente a frente, chorar com a ovelha, aconselhar a ovelha, sabe, visitar a ovelha, para mim tem sido um privilégio, não um fardo. Se eu sentir como fardo, amanhã eu chego no meu presidente pastoral e falo, Alex, eu não vou ficar na frente da igreja porque eu não quero judiar dela, eu não quero maltratar ela no púlpito, eu não quero que ela sinta que eu estou tratando ela como um fardo. Então, realmente, para mim tem sido um privilégio maravilhoso ser pastor de uma igreja local. Sabe, tem sido. Alguém me perguntou um tempo atrás, né? Não é a primeira pessoa, não, mas como você teve coragem de deixar 24 igrejas para dirigir uma igreja congregaçãozinha onde você nem é visto? E eu olhei para esse pastor e falei assim, o senhor não entendeu ainda. Para mim e para minha esposa tem sido um privilégio pastorear Jardim Gardênia para nós. Glória a Deus. E a igreja do Gardênia tem sentido isso. Porque quando eu prego com ímpeto. Quando eu pastoreio, eu aconselho com ímpeto. Quando eu dirijo o culto, eu dirijo como se fosse o último culto nosso.
Quando eu faço a ceia, quando eu vou apresentar uma criança na nossa igreja, eu pego a criança, eu saio no meio da igreja apresentando a criança, porque ela faz parte da membresia da igreja. Então, pastorear Jardim Gardenia para mim tem sido maravilhoso. Não sei até quando. Eu não sei até quando. E nem a igreja do Gardenia sabe. Né? Porque a hora que Deus fala assim, vai para outro lugar, nós estamos... A gente chegou na África sem saber até quando. Exato. Então, É a isso aí. surpresa de Deus. Vocês estão disponíveis, né? Disponíveis. Meus irmãos, tudo isso está aqui nesse livro, ó. Quer dizer, quase tudo, né? Uma década. Olha, esse livro é um dos livros mais vendidos na nossa querida editora OBPC. É um dos mais vendidos da nossa denominação. E você pode adquirir esse livro para ter essa história na sua casa, né? No escritório da sua casa. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de cada um. O diácono Marcelo vai encerrar orando. O Marcelo é o nosso diretor de missões aqui na nossa regional de Várzea e Campo Limpo Paulista. Vai nos abençoar fazendo essa oração. Obrigado, meu amigão. Ô, meu presidente, meu pastor, gratidão. Eu fecho assim, gratidão, muito obrigado mesmo pelo convite. João, gratidão, viu, João? Um jovem talentoso. E obrigado muito, Marcelo, viu, Diácono Marcelo? Obrigado pela oportunidade. Quando eu tive o convite de vir de lá de Suzano, 2 horas, chovendo, eu vi com muita alegria, acredito, eu vi com muita satisfação. Porque, para mim, sempre é um privilégio falar desse Deus tão maravilhoso. É muito bom servir esse Deus. É bom ser crente. É bom ser crente. Glória a Deus. Obrigado, Dani. Deus abençoe, meu pastor. Como meu marido falou, a gente está muito alegre, eu estou muito feliz de ter vindo também e expresso aqui minha gratidão também. Muito obrigada a todos. Amém. Amém. Marcelão, vamos encerrar? Vamos lá, então. Casal abençoado. Sempre um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. Amém, Marcelo. Amém, irmãos? Vamos fazer a oração, então, agradecendo a Deus por esse tempo precioso que a gente teve aqui no BPcast. Amém? Senhor Deus, queremos, Senhor, nessa oração te agradecer, Pai. Sim, papai. Por esse momento precioso, ó Deus. Talvez no nosso vocabulário aqui português nós não encontraríamos a palavra suficiente para expressar a nossa gratidão, Pai, por esse momento precioso. Obrigado pela vida do pastor Josinaldo, obrigado pela vida da pastora Dani, obrigado por esse casal, ó Deus, que nós amamos muito, ó Pai. Sim, Pai. Que o Senhor continue ministrando, Senhor, nos corações deles, que eles continuem avançando e continue, Pai, sempre, por onde eles passam, Pai, servindo, Deus, de exemplo, Pai, para muitas pessoas que olham para a vida desse casal, do ministério deles, e encontram muitas vezes, Pai, forças para continuar, forças para dar a volta por cima. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem falado e feito através da vida desse casal. Oramos intercedendo pela vida de cada irmão que participou desse OBPcast até esse momento, e eu peço, Deus, nos despeça em paz agora para os nossos lares, leva de volta, Senhor, na tua santa paz, livra de todo perigo, de todo acidente, até o nosso querido casal chegar nos lares deles, Pai. Sim, nós Pai. te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Obrigado, irmãos. Obrigado, queridos.